construção do nosso modal, eu tinha dito aqui para vocês, né, para você que quando eu colocasse aqui 300 de altura, né, ele tem esse 300, mas se eu quiser apresentar uma tela maior, né, possível, eu posso usar aqui o Media Query, né, esse carinha aqui, ó, Media Query .off. Ele vai ser responsável por pegar as informações, né, de mídia do celular, beleza? Então, ponto aqui, a gente tem várias informações, tipo de navegação, acessibilidade, texto, escalas, enfim. E aí a gente vai, padding, né, padrão, desse celular aqui, por exemplo, qual a distância que eu tenho reservada para essa área aqui em cima. Então eu tenho um tal de padding.top. Então quando eu vou tirar esse constante aqui, tá? Quando eu falo assim, ó, ele tá fazendo o seguinte, ele tá pegando essa pequena área aqui, ó, que é reservada para essas informações. E tem uma que é essa aqui, ó, size.height, ou seja, a altura ou a largura do celular, né? Então, se eu fizer dessa forma, eu tô querendo que esse modal vá lá até o final, lá no topo. Só que, ó, ele só está indo até a metade. Por quê? Porque nesse show modal aqui, a gente tem um isScrollAbController. E eu posso dizer se ele é true ou falso. Se eu disser que ele é falso, tá? O meu máximo que eu posso chegar é realmente aqui numa porcentagem do celular, tá bom? Mas se eu disser que é true, aí sim eu posso utilizar toda a parte do celular. Inclusive você viu que, ó, cobriu aqui as horas, ó. Então a minha tela, ela cobriu até, esse modal cobriu tudo, toda a minha tela, ou seja, esse size height, ele sabe qual é toda a altura do celular, independente dele de qual seja. Assim como a largura, se eu também trabalhar com a largura aqui, eu descubro qual é a largura total. Só para você ter uma ideia daquele padding lá, né, que a gente estava comentando, ó, se eu fizer aqui, ó, a altura total menos o padding do topo, né, ou seja, essa distância do topo, esse modal vai parar exatamente aqui, ó, onde é a altura reservada para essa informação. Então, se eu clicar aqui, eu não salvei, vamos lá. Por algum motivo ele não está pegando aqui, eu acho que ele não conseguiu fazer esse cálculo aqui. Padding, top. Padding, ponto. Olha, o bóron aqui, mesma coisa. Ele não deveria... aqui, ó. Né? Essa distância aqui, acabou de pegando do bóron ao invés do top. Bom, enfim, mas eu não quero cobrir tudo, tá? Eu quero que esse modal, ele vá mais ou menos até aqui assim, ó. Tá? Ou seja, cobrir aqui uns 80% da área do celular. Então, como é que eu faço isso? Se essa aqui é a minha altura máxima, eu posso multiplicar, né, por 0,8, que daria 80% dessa altura. Então, se eu colocar aqui, ó, ele vai consumir aqui um 80%. Se eu botar 75% aqui, vamos ver. Ó, ele já pegou aqui até setembro e as datas aqui. Eu acho que esse já é o ideal, tudo bem? E aí o seguinte, aqui dentro nesse return, a gente pode retornar é praticamente uma outra tela, você concorda? Que se eu estou construindo um modal aqui em cima, é praticamente uma outra tela. Aqui eu vou ter título, não sei o que, eu vou ter borda aqui, ó, eu vou fazer uma bordinha para ficar redondinho, vou fazer várias coisas aqui. E pô, imagina que dentro desse método aqui, ó, dentro desse método desse ícone, a gente construiu uma tela inteira aqui, não faz muito sentido, beleza? Por isso, e também o seguinte, ó, se eu tiver dentro desse show modal aqui, e eu mando executar, retornar essa função, se eu editar alguma coisa aqui dentro desse sizeHeadBox, depois que esse modal foi construído, você não consegue ver em real time
as mudanças. Então, por exemplo, se eu colocar um filho aqui, um text, e botar um texto teste, ó, você não visualiza a alteração. Eu acabei de salvar e você não visualizou. Para você visualizar de novo, você vai ter que fechar o modal e abrir de novo. Tá vendo? Ó, o teste foi escrito lá. Então, isso por quê? Né? Porque esse return aqui, esse widget, não tem estado. Ele não é um stateful, não é um stateless, né? Então ele não controla estado, não tem o stateless. Então você desenhou ele aqui, né? Você colocou uma vez, você pode salvar aqui que o hot restart, hot reload, ele não consegue reescrever essa tela, porque é um método, né? É um método que você mandou construir e depois ele morreu. Ele não está ativo aqui, entendeu? Uma vez lido, acabou, leu, executou e apresentou. Então, o correto aqui, quando a gente está querendo apresentar um modal, seja ele bottom sheet, seja ele um modal aqui em cima da tela, né, é que a gente trate esse conteúdo aqui como uma página, ou então um componente externo a essa página aqui, beleza? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Dentro de Pages aqui, ó, eu vou clicar com o lado direito e vou criar, tá? Eu posso colocar dentro de uma pasta para ficar mais claro de que é uma outra informação. Eu vou fazer aqui como eu costumo fazer, beleza? Então, ó, eu coloco aqui uma nova pasta dentro de Pages. Eu chamo de Components, certo? E aí eu dou um nome aqui pro meu widget, né? Que eu vou criar aqui. Esse widget aqui que a gente vai criar, a gente quer mostrar o que? A lista dos participantes que votaram, né? Então a gente pode botar participants votes, né? Ponto .dart. E eu não coloco page, porque aí ela não é uma página, né? Na verdade, nesse caso aqui é um modal. Então eu vou colocar modal. Modal, beleza? E aí vou criar aqui o nosso conteúdo interno. Eu vou fazer stateful, beleza? Participants votes modal, beleza? Então um placeholder aqui e ao invés de eu retornar esse container, certo? Eu vou cortar, eu vou colocar esse container lá na outra página, então eu vou dar um command X aqui. Eu vou retornar participantes votes modal, beleza? Então agora, ó, eu cliquei aqui, ó lá, ele desenhou minha tela. Por que ele pegou tudo, né? Porque eu disse que esse cara aqui é true. E a única coisa que eu estou exibindo ali lá é um placeholder. Esse placeholder ele toma o espaço que ele puder ali, né? Só que a gente não vai retornar esse placeholder aqui. Nós vamos retornar o que eu recortei, que é um container, tá? Que tem aqui 75% da página e a gente tinha colocado um texto aqui de teste, né? Beleza? Então, agora, ó, cliquei aqui, ele botou aqui exatamente o que eu fiz, 75%, e a grande mágica aqui do Hot Reload vai continuar executando, mesmo o modal aberto, agora eu consigo fazer alterações, né? Então, modal alterado, olha lá, salvei, modal alterado. Por quê? Porque olha só, o método, né, ele mandou executar essa página, o método morreu, mas essa instância aqui de participantes modal model, ela continua existindo no app, entendeu? Assim como a própria página aqui, né? O contexto dessa página, ela está existindo enquanto eu não sair dela. No momento em que eu sair dela, agora sim, participantes votes model deixou de existir, tudo bem? Então, é isso. Nós vamos construir aqui, essa aula já tem 10 minutinhos, eu vou finalizar com ela para que na próxima aula a gente comece a realmente construir o nosso modal, mudar algumas coisinhas aqui para ficar legal e também trazer o conteúdo que são
os participantes aqui que votaram nessa aqui, beleza?